3 dias depois da morte de Lenny Graves, o parque determinou o fechamento de todas as praias artificiais, ergueu cercas em torno delas e colocou placas alertando sobre a presença de jacarés e cobras no complexo. Para muitos visitantes, pode ser a prevenção de um novo ataque. Essa informação para nós vamos dizer, surpresa, e eu acho que é para todo mundo isso, né? Para todo mundo ficar em alerta. Todo mundo fica em alerta. Para a família Graves, o alerta veio tarde demais. Momentos dramáticos. Eu vi o Ale dentro da mandíbula. O Alexandre, na época, tinha 7 anos. Ele também foi atacado por um jacaré num parque nos Estados Unidos, só que o final foi diferente. Era julho de 1996. O ataque do jacaré americano, que eles chamam de alligator, aconteceu no Parque Nacional de Everglades, no sul da Flórida. A família estava de férias. Alexandre, os irmãos e os pais passeavam de bicicleta às margens de um canal. Na época, a mãe de Alexandre falou com a imprensa. Ele se desequilibrou da bicicleta e caiu no canal. E então um jacaré se aproximou e o abocanhou. O meu marido veio correndo e mergulhou no canal também, né? E pulou na água. Maria Odete teve ferimentos nas mãos ao ajudar o marido. Também pulei na água e eu enfiei a minha mão dentro da boca de jacaré e empurrei. E aí o Alexandre saiu, ele deu uma mordida na minha mão, deu uma puxada. Tio Ale tá caindo. A mamãe e o papai. O papai segurou a boca do jacaré. As imagens da época mostram Alexandre feliz por ter sobrevivido. Hoje, Alexandre tem 27 anos, é engenheiro e nos recebeu em casa, onde mora com a família em São Paulo. O que você lembra? Sinceramente, hoje em dia é difícil separar o que é memória e o que é a lembrança de eu contando essa história tantas vezes. E o Alexandre, os dois? Eu entrei com a bicicleta no pântano, estava calor, então não é que nem que eu me assustei, não foi desagradável ter entrado, estava saindo com calma, quando de repente o jacaré me atacou e eu nem percebi, eu desmaiei. O pai correu para socorrê-lo. Eu vi o Ale dentro da mandíbula do alligator, como se fosse um osso na boca de um cachorro. E pegou o Alexandre, pegou na altura certa, né? Pegou na altura certa, que é resistente, assim, dessa maneira. Ele poderia ter pegado a cabeça. Né? Então, mesmo a barriga, né? É mesmo a barriga, que é mais vulnerável. O jacaré tinha cerca de 5 metros, quase 3 vezes o tamanho de Hélio. Ele não se mexeu, eu fiquei atrás dele, peguei com as minhas mãos, uma mandíbula de baixo, a outra mandíbula de cima, e fiquei fazendo força para abrir, e ele totalmente quieto, parado. Ele deu apenas uma mexida que me assustou, porque eu pude ver mais ou menos o tamanho, a força dele. Enquanto Hélio segurava a boca do jacaré, a mulher puxava o filho. Em certo momento, o animal soltou o menino. Eu acordei, depois do ataque eu não conseguia respirar. Eu tinha quebrado 2 costelas e a costela quebrada perfura o pulmão. É uma coisa que não tratada é muito séria, mas tratada você fica fora de perigo rapidamente. Hoje, Alexandre carrega pequenas marcas no corpo. Aqui, ó, ainda tem uma marquinha, uma marca que ficou aqui dos dentes, né? Otávio, o irmão mais novo de Alexandre, tem 23 anos e é economista. Ele tem poucas lembranças do ataque. Estava na cadeirinha da minha mãe, então mais para frente, e na hora do ataque ela me tirou da cadeirinha, colocou de lado e foi ajudar o Ale. A mãe dos meninos preferiu não dar entrevista. Segundo especialistas, os jacarés não costumam atacar humanos. Quando fazem isso, é porque estão com muita fome ou se sentem ameaçados. Mas todo cuidado é pouco. Alexandre teve muita sorte em sobreviver. Segundo as especialistas, os jacarés são rápidos no ataque e têm uma mordida poderosa. A mordida que pode afetar algum grande vaso e realmente ter uma hemorragia e essa pessoa virar óbito, ou então pelas bactérias que eles têm
no dente. Durante a mordida, eles acabam colocando essa bactéria dentro da pele da pessoa. E são bactérias geralmente muito potentes. Alexandre ficou 5 dias internado. As lembranças das férias nos Estados Unidos ficaram mais intensas nos últimos dias, com a morte do garoto Lane, de 2 anos. A primeira reação ao ficar sabendo da história é ficar triste e se solidarizar com a família. É uma tragédia. Eles não estavam sequer num parque natural, né? Eles estavam dentro de um hotel e a última coisa que você espera é uma tragédia como essa. Faz lembrar a história pela qual eu passei e quanta sorte eu tive, né? Apesar do perigo, Alexandre garante, o susto foi superado. A gente foi para a Amazônia, foi para o Pantanal, eu voltei para Miami também. E chegou perto de um jacaré? Cheguei. Chegou sem trauma, sem nenhum problema? Acho que com o medo normal que uma pessoa tem de um jacaré. Uma reconstituição feita agora à noite pode ajudar a esclarecer a morte do menino Ítalo, de 10 anos, durante uma perseguição policial. O outro menino, que estava no carro, roubado e sobreviveu, saiu com a família para fora do estado de São Paulo. Ele está num programa de proteção às testemunhas. Revelações de uma reportagem da TV Record foram anexadas ao inquérito. O repórter Record Investigação mostrou os indícios de que os meninos estavam desarmados e uma entrevista exclusiva com o sobrevivente, gravada na casa da família. A morte do menino Ítalo. Encontramos a principal testemunha do caso Ítalo soltando pipa, como tantos outros garotos desta idade. Ele mora com os pais e 4 irmãos numa casa humilde na zona sul de São Paulo, que não tem sequer um banheiro. A mãe é auxiliar de limpeza, mas foi afastada do trabalho por um problema no ombro. É com o salário mínimo que recebe como auxílio que ela cria o filho de 11 anos. Pessoa super carinhosa. As favelas que eu morei, todo mundo gosta do meu filho. Ela vai às lágrimas ao falar do pesadelo que a família enfrenta agora. Não, que os outros ficam discriminando meu filho não precisa de roubar. Ele foi de embalo dos outros, não foi? Ele não faz isso, meu filho. O amigo de Ítalo é um garoto franzino e agitado. Tem dificuldades de concentração. Ele e Ítalo eram inseparáveis. Do que vocês brincavam lá? De futebol, de lan house, que nós pagava dinheiro pra jogar. Ele era o teu melhor amigo? Era. Foi em um dia de brincadeiras que o amigo chegou e fez um convite arriscado. Vocês estavam onde? Lá na favela? É, o pior. Daí ele chegou pra você e falou o quê? Tinha um prédio. Um prédio? É, pra roubar. Os dois pegaram um ônibus em direção ao Morumbi, região nobre, bem próxima à comunidade. Pela primeira vez, o menino esclarece como eles conseguiram entrar no condomínio. Daí vocês chegaram lá e como é que foi? Pularam o portão? Foi, eu e ele. Qual? O portão da frente? Hã? Da portão da frente? Não, um menorzinho. Um menorzinho, logo na calçada, assim na frente? Não, do lado das pedras. Ah, do lado das No pedras. canto, então, esse lá. As marcas dos chinelos dos garotos ainda estão nos portões do prédio. Foi difícil pular? Eu ajudei ele. Ele subiu, ele foi assim, aí subiu. Ah, ele fez escadinha em você? Subiu no teu ombro? É. E depois você, como que você pulou? E eu me escalei. O menino confirma que eles passaram pela entrada sem que ninguém percebesse. O que é roubar no prédio? Então, É. ele falou não. Não falou? Era qualquer coisa? Era. Ao que achasse, É. ia roubar? Em seguida, os dois subiram pelo elevador do condomínio em direção aos apartamentos. Mas, segundo o menino,
não furtaram nada. Vocês entraram nos apartamentos, não? Não, nem encostamos. Não? Só subiram do elevador, desceram? Desceu e foi pro estacionamento. Na garagem, o garoto afirma que eles encontraram o carro do morador já aberto e com a chave na ignição. Tava um carro com todo aberto aqui embaixo e o carro era de botão. E apertava e ligava. Aí ele entrou, sentou no banco do motorista. Usou uma luva preta. Ah, ele pôs uma luva? Pôs pra pilotar. Pra quê? Pra pilotar o carro. Ele pôs luva nas duas mãos? Hã? Nas duas mãos ele pôs? As duas? Nas duas? Foi. O amigo diz que nunca tinha visto Ítalo dirigir um carro antes. Como é que ele sabia dirigir? Não sei, eu só sei que ele sabia dirigir, ele falou pra mim. Aí ele pôs a marcha assim? Não, era automático. Ah, o carro automático. É. O dono do carro roubado não quis falar sobre o assunto. Enquanto o caso é investigado, o veículo permanece estacionado no condomínio. Na lataria e nos vidros, as marcas da violência do dia 2 de junho. Aí vocês saíram do prédio, o porteiro abriu o portão. Ele achou que era um morador, o porteiro? E abriu o portão. O carro desceu na hora, ele não... Foi, desceu com tudo, aí depois ele colocou no freio e subiu o carro. Aí o porteiro abriu de novo e nós saímos. Os moradores do prédio acionaram a polícia pelo telefone. Um homem avisa à central da PM que 2 crianças furtaram o carro. Polícia Militar, senhor, qual é a emergência? 2 crianças entrou aqui dentro e acabaram levando um carro do morador, entendeu? Aí a gente tá solicitando vocês aqui para ver essa ocorrência. Em seguida, é a esposa do dono do carro que fala ao telefone com a polícia. Acabou de sair daqui, estava quase sem gasolina, ele não ia muito longe. E o carro estava com defeito, ele estava falhando. O amigo acredita que Ítalo não sabia para onde estava indo com o carro. Aí vocês saíram do prédio, o que o Ítalo falou? Ia pra onde, pra que lugar ele ia com o carro? Não vi não. Falou que nós ia dar um peão de carro. Falou que vocês iam dar um peão, é uma volta. E faz uma revelação importante. Ítalo quase atropelou um motorista, que avisou a polícia que havia uma criança ao volante. O motoqueiro falou que tinha uma criança pilotando o carro. O motoqueiro que ele quase atropelou. Ah, ele quase atropelou um motoqueiro. Aí o motoqueiro veio acompanhando e tinha umas polícias lá na frente. O motoqueiro falou que tinha 2 crianças pilotando o carro. Uma criança pilotando o carro porque eu tava atrás escondido. A polícia começou a seguir o carro de vocês? Foi. A perseguição deixou o garoto em pânico. A hora que a polícia começou a seguir o carro com a sirene ligada, você deitou no chão do banco de trás? Fiquei agachado. Se agachou no banco atrás. Você ficou com medo da polícia atirar? Eu fiquei, e aí eles atiraram, sai do carro, sai do carro. Qual foi a última coisa que o Ítalo falou pra você? Você se lembra? Ele falou que eu tô dando fuga, só isso. Só isso. O menino é categórico. Ao contrário do que dizem os policiais, Ítalo não estava armado. Falei, tinha polícia atrás, a polícia tava dando tiro. E tava mesmo? Tava. E o Ítalo não tava com nenhuma arma. Desde na hora que eu andava com ele não andava com nenhuma arma, nem com faca, nem eu andava. E se ele tivesse com essa arma, ele já me falava. Nós também tivemos acesso à gravação da conversa pelo rádio entre a central da PM e os policiais que estavam na perseguição. Em um dos trechos, o policial diz que Ítalo jogou para cima. Na linguagem policial, isso quer dizer que ele atirou contra os PMs. Jogou pra cima, Copom, jogou pra cima. Subiu na ramal, Copom. Mantém a distância. Evita confronto. Procura a cobertura dos senhores aí. Depois de bater num ônibus e num caminhão, o menino perdeu o controle do carro e parou o veículo exatamente aqui, no meio da avenida. Os policiais cercaram o carro e o que aconteceu em seguida ainda é uma história cheia de dúvidas.
Ele descreve com precisão a cena gravada pelas câmeras de segurança. Os últimos instantes de Ítalo com vida. O policial, o cara da moto, já deu um tiro, catou na cabeça dele e ele morreu. A gente não tava com nenhuma arma. Durante a conversa dos PMs com a central, em nenhum momento os policiais citam que a pessoa baleada é uma criança. Ô, Tom, aciona um resgate aí, indivíduo baleado. Você sabe mais algum apoio? Só resgate aí, indivíduo baleado aí, tudo de volta aí, não apoio aí. E você, nessa hora que você viu que tinha tido um tiro, que tinha... Você viu que acertou no Ítalo, o tiro? Viu? Então, eu saí do carro, então já tava morto. Você começou a conversar com ele e ele já estava morto? Eu falei, Ítalo, não saí do carro, ele já tava morto. Mentira aqui, ó. O advogado dos policiais questiona a afirmação da testemunha. Essa é a terceira versão, né? Ele apresentou 3. Os policiais apresentaram apenas uma. Isso daí, eu pergunto, quem mente mais? O papagaio ou a criança? Ele está mentindo. Os PMs não quiseram gravar entrevista. Em depoimento, Israel Renan Ribeiro da Silva e Otávio Marque disseram ter dado um tiro cada um para se protegerem. O garoto diz que mal teve tempo para lamentar a morte do amigo. Você saiu do carro ou os policiais tiraram você? Eu saí do carro, os policiais falaram, deita no chão, deita. Deita no chão? E aí eles te agrediram? Eles bateram em você? Bateram. Bateram em você? Falando pra mim assim, cadê a arma? Cadê a arma? Eu falei, não fui eu não tava com nenhuma arma. O outro policial falou assim, última vez tinha matado de arma. Aí o outro falou, não, vou matar ele de arma não, vou matar ele de faca. Você achou que ia morrer? Eu achei. Tava tremendo de medo. O menino afirma que foi ameaçado e obrigado a mentir no vídeo gravado e divulgado pelos policiais. No vídeo você falou assim que o Ítalo estava armado e que o Ítalo deu tiro. Os policiais mandaram eu falar isso. Eles que mandaram você falar exatamente desse jeito? Era pra me falar o que eles iam falar, porque ele falou se eu não falar mentira, eles iam me matar. Aí os policiais te salvaram depois? Foi, ainda eu fiquei começando a cheirar lá no carro. É? Foi. Mas e agora? Todo mundo te tratou bem depois, né? Agora você tá protegido. Tomar depoimento de criança não dá. No celular, que é isso? Quantos tiros deu? Garotão de 11 anos, se eu fizer uma cara de mal, fala o que eu quiser que ele fale, né? O advogado dos policiais investigados afirma que não foram seus clientes que gravaram o vídeo. Quem gravou, os policiais envolvidos na ocorrência desconhecem o autor da gravação. A mãe do garoto acredita que o filho corre risco de morrer por ser a única testemunha de um crime. Eu tenho muito medo. Se não teve dó daquele menino, vai ter dó do meu filho. E vai que manda alguém matar meu filho. Já o menino, que ocupa um papel central nessa história, diz querer apenas voltar a ser criança. Você não gosta de lembrar dessa história, né? Não. Quer esquecer tudo isso? Quero. Uma emboscada daquelas que só se vê no cinema pôs fim à carreira do traficante, que ficou conhecido como o rei da fronteira Brasil-Paraguai. Os assassinos usaram uma arma de guerra que perfura blindagens e derruba até aviões. Por trás da emboscada,
uma disputa pelo tráfico internacional que envolve grupos criminosos do Rio e de São Paulo. Pedro Juan Caballero, Paraguai. Uma cidade sob a ameaça do tráfico de drogas. Esta semana, a disputa por poder terminou na ação mais violenta já registrada na região. 6h44 da noite. Um carro prata se aproxima do cruzamento. Atrás vem 2 caminhonetes e um carro preto grande, de luxo, que lembra um veículo de guerra. Dentro dele está o traficante brasileiro Jorge Rafá Toumani. O carro prata passa pelo semáforo. Em seguida, começa a atirar contra o veículo de Jorge Rafá. Os clarões mostram os disparos. Uma terceira caminhonete chega. Os ocupantes são seguranças do traficante. Eles descem armados e começam a atirar. A troca de tiros durou cerca de 10 minutos. Os disparos foram ouvidos a quilômetros de distância e deixaram os moradores apavorados. Os assassinos usaram um arsenal, metralhadoras e um fuzil .50, capaz de abater helicópteros. A arma criada no fim da Primeira Guerra Mundial tem um poder de destruição impressionante. Aqui no pátio da Polícia Nacional do Paraguai estão os veículos que foram apreendidos logo após o confronto. Olha só o estado em que ficou o carro onde estava Rafá Toumani, um veículo completamente blindado e agora destruído. E aqui na lataria, olha só, essas 2 perfurações são do fuzil .50. Outro detalhe que chamou a atenção foi o esquema montado para o crime. A parte de trás deste carro foi completamente adaptada para receber o fuzil. Os bancos traseiros foram retirados e a arma ficou presa em um suporte de metal. Daqui, os assassinos teriam atirado mais de 200 vezes. Jorge Rafá morreu na hora. Ele tinha 56 anos. Vivia como empresário de sucesso no Paraguai. Fazia questão de não esconder o poder que tinha na fronteira. Por isso, era conhecido como o Rei da Fronteira. Jorge Rafá Toumani foi condenado pela Justiça no Brasil a 47 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, mas respondia em liberdade. E aqui, na região de fronteira, chefiava uma das maiores organizações criminosas do Paraguai. Odilon de Oliveira foi o juiz federal responsável por condenar Rafá em 2014. Ele explica que o traficante tinha um habeas corpus e aguardava o julgamento em liberdade. Acredito que o tribunal iria julgar isso aí dentro de uns 6 meses, mais ou menos, porque o processo é muito rumoroso. Tem aí aproximadamente 20 mil páginas. Odilon ficou conhecido por condenar pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. As condenações transformaram o juiz em alvo dos criminosos. Ele foi ameaçado, sofreu um atentado e passou a andar com escolta armada 24 horas por dia. Colete à prova de balas e até mesmo dormir no gabinete passaram a fazer parte da rotina do juiz. Para Odilon, o assassinato de Jorge Rafá tem um objetivo claro: controlar uma região tomada pelo tráfico internacional de drogas. É uma briga entre facções, não tem dúvida nenhuma. Logo após o ataque, que terminou com a morte de Jorge Rafá, algumas empresas do traficante também foram alvo de criminosos.
A cidade fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O local do atentado, este cruzamento, está a apenas 5 quarteirões de Ponta Porã, a primeira cidade do lado brasileiro, localizada no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Uma área considerada estratégica pelos traficantes internacionais de droga. Por isso é cenário de disputas constantes entre os chefes do crime organizado. A região é conhecida por ser uma grande produtora de maconha e serve também de entrada para a cocaína produzida na Colômbia, Peru e Bolívia. A cocaína chega ao Paraguai em aviões que pousam em pistas clandestinas, cruza a fronteira com o Brasil por terra, na região de Ponta Porã, e segue para as grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. A droga, que não vai abastecer o mercado nacional, ainda pode ser enviada para a Europa e Estados Unidos. Por isso, dominar essa área seria o mesmo que controlar a entrada da droga no Brasil. A polícia paraguaia investiga se o crime foi planejado no Brasil. Uma das hipóteses é que organizações criminosas brasileiras, comandadas de São Paulo e do Rio de Janeiro, teriam se unido para pôr em prática a emboscada que matou Jorge Rafá. A morte do traficante abriria espaço para um novo controle do tráfico na região. Outra suspeita é que o pedido de execução possa ter partido de dentro de um presídio paraguaio, a mando do traficante Jarvis Jimenez Pavão, preso em Assunção desde 2009. A advogada de Pavão negou a participação dele no crime. Essa não foi a primeira vez que Jorge Rafá foi vítima de um atentado. Em março, o traficante percebeu uma movimentação estranha em frente à casa dele, no Paraguai. Um carro forte azul fugiu assim que os seguranças do traficante tentaram uma abordagem. Mais tarde, a polícia paraguaia perseguiu e apreendeu o carro forte em Ponta Porã. Dentro havia um fuzil. Logo após esse atentado, Rafá deu entrevista a uma rádio paraguaia. Em espanhol, disse que não tinha medo, mas se cuidava. Contou ainda que pagava o que fosse preciso para conseguir informações sobre o que acontecia na cidade e, principalmente, sobre o que planejavam contra ele. A mim me gusta, eu pago por informação. A emboscada desta semana seguiu um plano parecido, mas desta vez a tentativa não foi frustrada. Na ação da última quarta-feira, pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Entre elas, o brasileiro Sérgio Lima dos Santos. Sérgio teria ligação com a facção criminosa carioca, investigada como sendo uma das responsáveis pela execução. Segundo a polícia, ele seria o atirador que operava o fuzil antiaéreo. Depois do ataque, caminhões e tanques do Exército Brasileiro foram para as ruas de Ponta Porã. Olha o tanque de guerra, olha o tanque. Bloqueios policiais foram montados em diversos pontos da cidade para limitar o acesso de pessoas durante o velório do traficante morto. O policiamento do lado brasileiro da fronteira foi reforçado para evitar novos ataques. Outra ação violenta que surpreendeu a polícia aconteceu hoje de madrugada no centro do Rio. Homens armados invadiram a emergência do Hospital Souza Aguiar. Eles queriam resgatar um traficante e conseguiram. Uma operação cinematográfica para resgatar um traficante perigoso. O alvo foi a maior emergência pública da América Latina. Segundo a polícia, 25 homens, alguns encapuzados, chegaram em 5 carros e 4 motos por volta das 3 horas da manhã desse domingo.
Eles renderam e usaram como escudo um ambulante que vendia doces em frente ao hospital. Cerca de 6 bandidos encapuzados renderam uma funcionária da emergência. Ela foi obrigada a levá-los até o preso que estava internado. Policiais militares que vigiavam o traficante conseguiram escapar. Enquanto isso, outra parte do grupo ficou do lado de fora do hospital. Para intimidar a reação da polícia, eles jogaram uma bomba na viatura usada para transportar presos. Eles ainda atiraram contra o carro de um PM que chegava ao hospital para socorrer um amigo que tinha passado mal. O policial militar reagiu e foi ferido. O amigo também foi baleado e morreu. Um técnico de enfermagem que ajudava no socorro do policial também foi atingido e teve que ser operado. Uma ação ousada para resgatar o traficante Nicolas Pereira de Jesus, de 28 anos. Ele seria o chefe do tráfico em uma comunidade na zona sul do Rio. Nicolas estava internado desde a última segunda-feira, no 6º andar do hospital, depois de ser preso durante um confronto com a polícia. Estas imagens de celular mostram o leito que fica no setor de ortopedia. Nicolas ficava algemado nesta cama. Segundo a polícia, os criminosos usaram um alicate para quebrar as algemas. O tiroteio assustou pacientes e funcionários do hospital. Ainda está todo mundo trancado nas suas salas em pânico. As pessoas não querem nem sair, entendeu? As pessoas estão saindo do centro cirúrgico com medo para poder fazer doação para o funcionário de bolsa de sangue. O motorista de uma ambulância escapou por pouco. Muito tiro. Explosão incrível. A ambulância chegou a tremer. O PM e o técnico de enfermagem feridos na ação estão internados em estado grave. O Hospital Municipal Souza Aguiar fica no centro do Rio, uma das regiões mais movimentadas da cidade. Perto do hospital estão prédios importantes, como o Palácio Duque de Caxias, que é a sede do Comando Militar do Leste, a Secretaria de Segurança Pública do Estado na Central do Brasil, o Batalhão de Choque da Polícia Militar e o quartel central do Corpo de Bombeiros. O hospital ainda vai ser referência de atendimento durante as Olimpíadas, já que fica próximo ao estádio do Maracanã. O Departamento de Inteligência da Polícia já tinha a informação do possível resgate, mas os policiais não conseguiram descobrir que o plano seria colocado em prática nesta madrugada. No começo da tarde, a polícia fez uma operação no morro onde o traficante que foi resgatado comanda a venda de drogas. Os policiais que estavam no hospital e os funcionários já prestaram depoimento. Pelo menos 2 bandidos suspeitos de participar da ação já foram identificados. Foi uma ação ousada, uma ação que vai ter uma resposta necessária e suficiente. Exclusivo. O ex-jogador do Corinthians, que virou ladrão de caixas eletrônicos, fala pela primeira vez a uma equipe de TV. O jogador, que atuou também em outros clubes, ficou rico no auge da carreira e nessa entrevista ele conta como se tornou um criminoso. É o que você vai ver na grande reportagem. Pia, da fama ao crime. Ele teve milhares de pessoas aos seus pés. Imagine você jogando e se olhar para em volta e aquele mundaréu de gente gritando o seu nome. Conquistou fama e dinheiro. Nunca parcelei nada. Sempre comprava à vista. Qualquer viagem, qualquer coisa de fazer, eu comprava e bancava todo mundo. Mas perdeu tudo e foi parar atrás das grades. Você acha que as pessoas vão lembrar do Piá mais como jogador ou como um assaltante? Pela primeira vez desde que saiu da prisão, o ex-jogador Piá, que já vestiu as camisas de alguns dos maiores times do país, abre o jogo na televisão. É uma coisa que incomoda bastante a gente, mas eu estou disposto a falar. O que, afinal, o levou da fama à cadeia?
Como a família convive com a vida no crime. Vocês casaram? Sim. Uma semana depois, ele foi preso. Até pegar a estrada para Araras, a 200 quilômetros de São Paulo, foram meses de negociação. Piá, meio-campista, habilidoso de Corinthians, Santos e Ponte Preta, ainda estava preso. 7 dias depois de ganhar a liberdade, ele aceita nos receber na cidade onde vive hoje. 8 meses que você ficou preso, né? Você consegue me descrever como é que era a sua vida nesse período dentro da prisão? Olha, eu sempre costumava falar, comentar, que a gente vivia no inferno, né? O que tornava esse lugar um inferno? A opressão que é lá dentro de policiais, a convivência com os próprios presos, a falta de alimentação, a falta de higiene, a falta de saúde, tudo. Lá falta tudo. É a terceira passagem de Piá pela cadeia, todas por roubo. A especialidade dele, segundo a polícia, são os caixas eletrônicos. Como é que era para você, toda vez que você chegava perto de uma agência bancária, já planejando o que você ia fazer? Você não ficava tranquilo? Não era tranquilo para você isso? Não, em momento algum. O coração dispara, você fica agoniado, com medo de que pode dar alguma coisa errada e você não vê a hora de fazer logo e sair dali e poder sair para poder ir num lugar seguro. Você fica numa situação que o coração vai a 1000. Você acha que chegou a cometer quantos roubos desses num dia? Não, você saía e fazia 2, 3 e ia embora. Não é muita coisa assim. Ia para outra agência ou não? Ia para outra agência. E ninguém percebia? Não, às vezes alguém percebe, né? Às vezes alguém percebia. Por isso que aconteceu o que aconteceu comigo de ter sido pego, que alguém percebeu. Em campo, um típico camisa 10. Fora, um nome sempre lembrado para uma seleção em que ninguém gostaria de estar. A de famosos que se envolvem em crimes. O goleiro Bruno era ídolo do futebol. Acabou condenado pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio. Desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta. O ator Guilherme de Pádua brilhava como galã de novela. Entrou para a história como assassino de uma colega, a atriz Daniela Pérez. Adriano, craque do Flamengo e da seleção, nunca foi preso. Mas causou polêmica ao se exibir como amigo de traficantes da Vila Cruzeiro, onde nasceu. Piá diz que nunca usou uma arma para ameaçar alguém. Esses roubos, você entrava na agência bancária armado? Não. Você não usava arma? Não. Piá é o apelido de Reginaldo Jandoso, filho de um caminhoneiro e de uma costureira. Ele deixou o interior do Paraná nos anos 90 para ganhar uma fortuna nos maiores times do país. Você lembra qual foi o salário mais alto que você recebeu? Olha, acho que foi no Corinthians. Foi no Corinthians. Foi quando eu saí da ponte e fui pro Corinthians. Você pode falar mais ou menos o valor? Quanto era, né? Em torno de 100 e poucos mil. 100 e poucos mil por mês. O jogador veste a camisa de 25 clubes diferentes durante a carreira. Mas uma coisa não varia. Nunca falta dinheiro.
Se eu falar pra você que na minha vida eu nunca usei talão de cheque pra comprar nada, predatado, cartão de crédito também nunca usei. Onde íamos, assim, qualquer viagem, qualquer coisa fazer, eu comprava e bancava todo mundo. É uma fase de pura ostentação. Quando você começou a ganhar dinheiro, qual era o seu sonho de consumo? Eu pensava em ter um carro, né? Um carro de verdade, um carro, um sonho. Você não tinha nenhuma casa ainda, mas o carro tinha que ter. Verdade. Com um Eclipse, eu olhei e falei, nossa, um dia eu vou ter um carro desse. Foi o que eu pensei e foi o que eu fiz. O dinheiro só aumenta, mas o pai dele não gosta nada da ideia de ter um filho jogador. Eu entendo ele, eu perdoo meu pai pelo... Eu perdoo ele pela ignorância dele de não ter ficado. Não ter ficado do meu lado. Voltar para casa depois da prisão significa reencontrar o grande amor da vida dele, a maquiadora Pablin. Deu uma canseira danada, que eu ficava atrás dela, ela ficava fugindo de mim. Tinha um pouco de receio. Mais velho, jogador, eu falava, eu vou sofrer, né? Os dois moram nesta casa alugada. Os carros, na porta, são bem mais simples do que ele tinha na época de jogador. Você chegou a comprar quantos carros? Essa época mesmo, quando eu fui pro Corinthians, que eu tava na Ponte Preta, eu tinha comprado uma Cherokee, eu tinha uma Mercedes, tinha uma perua da Audi, tinha um Golf novo que tinha lançado, tinha uma Suzuki 750, isso tudo na garagem de casa. 5 carros? Isso só na época do Corinthians? É, nessa época eu tava no Corinthians. Uma época de fama, mulheres e baladas. Você convivendo dentro da carreira de jogador de futebol e você chegando a um estado de time grande, você é convidado para muitas festas, muitos jantares, muitos eventos. Você acha que chegou a gastar muito dinheiro com mulheres? Nossa, muito. Muito? Muito. Você acaba sempre pegando um camarote, as bebidas mais caras e tal. E isso você gasta demais. Um estilo de vida caro, que consome tudo o que Piá ganha. A gente fala das manechuteiras aí, é demais mesmo, que ficam atrás mesmo, vai no estádio, manda foto, você vai parar o carro, você vai dar um autógrafo, quebra a porta do seu carro, você está dando autógrafo, de repente você vai sair com o seu carro, tem um monte de foto nua, com um telefone atrás, pedindo para você ligar, isso acontece muito. É este o ambiente que Pablin enfrenta no começo de namoro. Vocês brigavam muito nesse início? Sim. Ciúmes, né? Você chegou a trair ela? Traí. Você traiu a sua esposa? Traí minha esposa. A gente viu que você também passou por um momento complicado, mas você não saiu do lado dele, né? Você esteve no lado dele e tá até hoje. Sempre. E eu falo pra ele que divorciada eu não fico. Ou é viúva ou ele. Mas ele não vai se livrar de mim. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo, pra Deus, que nunca mais eu trairia minha esposa. Se a fidelidade não parece mais um problema, os tempos de baladeiro de Piá ainda cobram um preço alto demais. Por causa do consumo excessivo de bebida, ele tem diabetes. Hoje eu tomo insulina 3 vezes ao dia, né? Meu pâncreas acabou secando, então hoje pro resto da vida eu tenho que tomar insulina. É também a bebida que afasta Piá de vez dos gramados. Acabei tendo que parar, né, de jogar e não tive condições de parar de uma forma psicologicamente preparada.
bebida, desemprego e os amigos errados, na hora errada. Você falou que essas pessoas levaram você para o lado errado. A palavra mais certa não é levar, né? Ninguém te leva, você acaba indo, você se deixa levar. E eu comecei a roubar os bancos, retirava os saques, depósitos dos bancos. Naquela altura, Piá acha que a rotina de bandido mantém o padrão de jogador de time grande. Mas logo descobre, é só ilusão. Para você, esse dinheiro no final do dia ou no final do mês, no final de uma semana, valia a pena? Você acha que vale, né? Mas você usava esse dinheiro para quê? Você usa esse dinheiro, você vive o momento. O dinheiro que você pega ele, você vai comprar uma roupa ali, você compra um tênis aqui, você vai jantar aqui, vai num show ali. Quando você vê esse dinheiro, você não consegue guardar. Piá e Pablin se casam em 2014, numa festa para quase 200 convidados. Mas uma semana depois, Piá vai para a cadeia. Pela primeira vez. O ex-jogador foi preso em frente a esta agência bancária no Jardim Chácaras Primavera, aqui em Campinas. Eu casei e depois de uma semana eu fui preso. Você casou uma semana depois, foi quando você foi preso? Foi. Quando você se casou, então você já estava envolvido com o crime? Já. A lua de mel minha foi. Foi na cadeia? Alguns momentos, assim, eu tive vontade, assim, até de morrer, pra ser sincera. De não aceitar, assim, o que estava acontecendo com ele e comigo, de certa forma. Pablin está com ele no carro. Dentro, os policiais encontram equipamentos para arrombar caixas eletrônicos. E os dois são levados para a delegacia. Existia um equipamento no porta-mala do carro e ele parou no banco em Campinas para fazer um saque normal, né? E nisso ele foi abordado, não tinha nada com ele, ele não chegou a entrar no banco. Você não sabia que esse equipamento poderia ser utilizado justamente para roubo? Não. Não. Nós não sabíamos. Algemada, Pablin quer assumir o crime para defender Piá. Ela assumiu, de fato. Ele não, ele já quis mudar a versão. Mas a polícia não acredita na versão dela. 4 dias depois, é solto, mas não abandona o crime. Continua a roubar caixas eletrônicos, um dos crimes que mais crescem no país. Um ano depois, é preso novamente. Você nem pensou 2 vezes naquela época, então? Não, na época não. Solto, volta a aceitar um convite dos amigos para outro assalto. Apenas 8 dias depois. Eu fechei os olhos para tudo, mesmo sabendo que não era uma coisa certa, mas eu não deixei me levar. É a 3ª vez que custa a Piá o maior tempo na prisão. Este vídeo registra a movimentação da polícia na porta de uma agência. Longe do alcance da câmera, os PMs descobrem com ele 2 cheques roubados. Piá é detido e vai passar 8 meses atrás das grades. Quando sai, jura arrependimento. É um dinheiro maldito que você não faz nada com ele. Ele não traz nada de proveito, nada de coisa boa ele traz para você. E faz uma promessa para a família: pendurar as chuteiras no mundo do crime. A partir de agora, Piá quer recomeçar a vida no futebol. Não mais como jogador,
mas ele quer passar adiante para futuros atletas tudo o que ele aprendeu dentro de campo e também o que ele viveu fora daqui. E eu ia sair de lá de cabeça erguida, que eu ia buscar qualquer coisa na minha vida que eu ia fazer, mas que para aquele lugar eu não voltava nunca mais. E de todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu quero mostrar numa entrevista, mostrar a minha sinceridade, mostrar a verdade naquilo que eu estou dizendo, de falar que daqui para frente Piá sonha em voltar ao futebol. Quer agora ser técnico. Deixar de vez as páginas policiais para trás. E voltar a ganhar o respeito de quem torce por ele. Estudantes que sobreviveram ao acidente de ônibus no litoral paulista sofrem com a falta de assistência. 10 dias depois, eles precisam de exames, cirurgias, remédios e muitas famílias enfrentam dificuldades para pagar as contas. Os dias têm sido difíceis para a dona de casa, Meire. A filha dela, Laís, foi uma das vítimas do acidente com o ônibus de estudantes. Ela acorda à noite gritando. Ela, assim, dor ela não sente porque ela está tomando medicação, mas é mais o trauma mesmo. Laís é estudante de biologia. No acidente, trincou o osso da bacia e as costelas. Ela está usando fralda, né? Que ela está usando direto. E a família só não tem passado dificuldades porque recebeu doações de amigos e de desconhecidos. Ajuda que vem de pessoas como Cibele e Fabiana. Elas não conhecem nenhuma das vítimas do acidente e vieram de São Paulo para doar fraldas. Eu fiquei bastante chocada com o que aconteceu, porque eu sou daqui do litoral, eu tenho amigos, família, todo mundo, meus parentes são todos daqui. Numa cidade como São Sebastião, que tem cerca de 80 mil habitantes, um acidente desse porte atinge toda a população, direta ou indiretamente. Para ajudar os sobreviventes, a comunidade se mobilizou de uma forma tão bonita que até surpreendeu as famílias das vítimas. Edemir está com o filho internado na UTI desde o acidente. Não sabe como agradecer todas as doações que recebeu. Você não imagina quanta gente liga querendo ajudar. Se não fossem as doações, Edemir e Edna não saberiam o que fazer. A família mora no bairro de Boracéia, em São Sebastião. O hospital onde o filho está internado fica no Guarujá, a 70 quilômetros de distância. As pessoas que estão arrecadando vieram aqui, trouxeram uma ajuda de custo, né? Com esse dinheiro que a gente está indo e voltando, e lanchando e abastecendo o carro. Eric estudava engenharia civil. Ele teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. Passou uma semana em coma. Ver meu filho lá todo enfaixado, a cabeça enfaixada, todo inchado, irreconhecível. Nossa, foi... Assim, meu Deus, cuida do meu filho, Senhor, porque agora ele está nas suas mãos, né? Durante esse período, a família não recebeu nenhum tipo de assistência da empresa responsável pelo ônibus. Só agora, depois de muita insistência, a seguradora da empresa telefonou para Edna. Ofereceram que se eu quisesse ficar num hotel, eles pagariam o custo, o lanche, o remédio, né, a refeição, o remédio, tudo que fosse necessário, mas que pegasse as notas. Meire, mãe de Laís, diz que também não recebeu nenhum telefonema dos responsáveis pelo transporte dos estudantes. Pelo menos ter ligado, você está precisando de alguma coisa, entendeu? Como está sua filha?
E eles não se importaram com nada disso, nenhum nem outro. Foi assim também para Fernanda. A filha dela, a Amanda, tem 19 anos. É aluna do curso de fisioterapia. Ela teve ferimentos no rosto, cortes nas mãos e precisa passar por uma cirurgia na clavícula. O osso que liga o braço direito ao tronco de Amanda quebrou no acidente. A mãe da estudante conta que entrou em contato com a companhia no dia seguinte ao acidente, mas até hoje a empresa não providenciou a cirurgia para a filha. Eu acho que automaticamente a empresa já deveria ter. Tá junto. Olha, estamos aqui. O que você precisar, papel, a gente vê depois os papéis, né? Mas não, primeiro você tem que estar correndo atrás de papelada, documentação para provar que seu filho estava ali naquele ônibus. É triste, é uma situação totalmente difícil, né? Amanda vai fazer a operação nesta segunda, pela rede pública de saúde. O ônibus com 34 estudantes tombou na serra da rodovia Mogi-Bertioga, um trecho de descida com muitas curvas fechadas. O motorista e 17 estudantes morreram. A polícia investiga se o motorista do veículo estava em alta velocidade. Nalva, que perdeu a filha Gabriela, de 22 anos, conta que essa era uma reclamação frequente da estudante. Ele era substituto. E toda vez que ele ia, ela falou, mãe, ele é muito imprudente, corre muito, passa nas curvas, correndo muito. A filha de Delson, Natália, de 22 anos, morta no acidente, também reclamava do excesso de velocidade. Ela sempre falava que eles apostavam corrida para ver quem chegava aqui na frente primeiro. Testemunhas contaram que naquela noite, uma das passageiras, Sônia Pinheiro, teve uma discussão com o motorista do ônibus. Dias antes, Sônia tinha enviado uma mensagem de áudio para os colegas que você vai ouvir agora com exclusividade. Se a empresa permanecer, mandar ele, todos nós iremos fazer uma greve. No dia que ele for o motorista, nenhum de nós sobe. Ele vai voltar e ele vai ter que ter um justificativo por que ele voltou. Aí ele vai ter que falar, porque nenhum dos alunos quis subir no ônibus no qual eu estou dirigindo. Aí eles vão relembrar da nossa solicitação. Sônia também morreu no acidente. Segundo a empresa responsável pelo ônibus, a conduta do motorista Antônio Carlos da Silva era exemplar e não existe nos registros nenhum tipo de reclamação contra ele. Outra hipótese não descartada é que o ônibus tenha perdido o freio. Esta semana, os freios do veículo foram levados para o Instituto de Criminalística em São Paulo. Eles devem passar por uma análise mais detalhada. O laudo pericial só deve ficar pronto no início do mês que vem. Por nota, a empresa União do Litoral alegou que tem prestado a assistência necessária aos familiares e passageiros hospitalizados. Informou ainda que os trechos da estrada exigem muito do veículo e por isso não existe nenhum ônibus em que não tenha ocorrido algum problema mecânico ou elétrico. No entanto, a frota da empresa passa por manutenção semanal e o ônibus envolvido no acidente estava com seus certificados de licenciamento e vistoria em dia. A namorada de Leonardo morreu no ônibus acidentado. Ele conta que por várias vezes Maria não conseguiu chegar à faculdade por problemas no veículo. Na segunda-feira, né, o pneu do ônibus estourou. Aí o pessoal foram divididos, o pessoal do ônibus entre os outros ônibus, né? Para poder chegar em casa e o ônibus ficou lá porque não poderia vir com um pneu só. Na terça-feira, o ônibus quebrou de novo. Este advogado explica que companhias de transporte, segundo a lei, são responsáveis pela segurança de bens e de passageiros. Se houver algum dano, independente desse dano ter sido ocasionado por terceiros, cabe objetivamente ao dono da transportadora
pagamento dessas indenizações, seja este um transporte por avião, por exemplo, um transporte fluvial, né, por navegação, ou um transporte terrestre. As vítimas ainda têm direito ao DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. Com ele, pessoas que sofrem acidentes de trânsito